quem é Lucas, quem é esse evangelista. Quando a gente vai trabalhar evangelhos, a gente trabalha dois contextos. O contexto de Jesus, é lógico, ele está descrevendo a história de Jesus, o que ele fala lá para Jesus, mas tem um segundo contexto interessante, que é o contexto do autor, que às vezes é 30 anos depois que ele formulou, pode ser mais ou menos, ali ele está formulando o texto, e o contexto a gente vai perceber, por exemplo, quando vai para João é muito mais claro isso, mas os sinóticos também têm isso. Então minha pergunta é, quem é Lucas e quais são a visão peculiar de Lucas ele dá ao descrever as histórias de Jesus? Olha, Marcos, eu acho que essa questão ela vai ser fundamental para a gente conversar sobre parábolas. Porque é o seguinte, a gente geralmente pergunta quem é a pessoa que escreveu um texto, porque a gente pensa que essa pessoa que escreveu o texto seria, de fato, um guardião de uma tradição, alguém que guardou uma série de conteúdos e que tem uma certa credibilidade, isso não está errado. Dificilmente alguém escreveria um texto da importância que são os evangelhos se essa pessoa que escreve esse texto, ou se esse grupo que escreve esse texto, quando é o caso de textos escritos por comunidades redatoras, obviamente essas pessoas têm que ter uma certa credibilidade, mas mais importante do que saber quem é que escreveu é saber quais são as exigências de um público leitor. Ou seja, o público leitor define muito o tipo de texto, porque o texto vai ser recebido por uma comunidade leitora ou por uma comunidade ouvinte, porque às vezes esses textos não são lidos. Ninguém tem grana para comprar papiro. Você escreve um texto enorme como o Lucas, não tem grana para cada um ter o seu papirinho debaixo do braço, e mesmo que tivessem grana, eles não têm uma capacidade de leitura suficiente no mundo de baixo nível de letramento para simplesmente saírem lendo para si mesmos os textos. Os caras mal têm condição de ter recursos para as necessidades básicas, mesmo que sejam comunidades em cidades, em ambientes mais urbanos. Então, geralmente, esses textos são textos coletivos, eles não são escritos para pessoas específicas, eles são escritos para comunidades que vão ouvir o texto que vai ser lido por alguém. E são patrocinados pela comunidade, aí fica mais barato, né? Não tem como. O salário, dependendo da época, por volta de 55, 65, para a gente falar, numa época que você tem uma referência de preço de papiro, custa mais de 2 meses de salário, dependendo do tipo de material, porque você tem qualidade diferente de papiro e tem preços diferentes. Para ser um papiro que seja utilizado e manuseado por uma comunidade, tem que ser um papiro com uma qualidade um pouco melhor, com um tamanho significativo. Então, às vezes a obra se divide em 2 tomos, como Lucas Atos. Então, são papiros bem grandes, com, na verdade, 2, como a gente chama em grego, biblos, né? Ou biblion. Você tem que ter 2 rolos, e esses 2 rolos, 2 biblos, em plural, biblioi ou bibloi, esses 2 rolos, eles têm que ser financiados, ou então alguém vai gastar os seus recursos parcos. Então, escrever uma carta como Paulo escrevia era um ato de amor, porque você só escreve se for o último recurso mesmo para salvar uma comunidade. Escrever um evangelho como Lucas, escrever um texto como Atos, pressupõe uma comunidade que é uma comunidade ouvinte, e essa comunidade ouvinte, no caso de Lucas, é uma comunidade que conhece a maneira de construir historiografia no mundo clássico, no mundo antigo. Você vai falar assim, mas como é que você está dizendo que eles conhecem historiografia? Porque você tem vários recursos no texto de Atos que apontam para a retórica e para a historiografia do seu tempo. Aí você vai perguntar quais? Eu vou dizer, por exemplo, síncrese. É quando você constrói um personagem e constrói um outro personagem segundo o mesmo padrão. Então, é o Jesus dizendo que perdoa os seus executores e que coloca o Espírito na mão de Deus, isso se repete com Estevão. Isso não é acidental. Quando você tem personagens diferentes, que você tem o mesmo padrão narrativo de um personagem repetido em outro personagem. Isso não é invenção dos evangelistas, nem é invenção de Lucas, que é quem usa isso. Isso é um critério para dizer de personagens que são personagens exemplares. A gente chama em latim de personagens que seriam exempla. Não é aquele indivíduo que serve de estereótipo, de padrão para a conduta da comunidade. Então, a forma de construir personagens utiliza essa base retórica, que é uma base em que você coloca a mesma caracterização, em termos gerais, de um personagem para outro personagem. Você tem com Jesus e Estevão, com Jesus e Paulo, e assim por diante. Você vê isso muito claramente em Gênesis, quando você tem a queda, aquela estrutura, ela é repetida em Caim, depois Isso. Ali antes de Noé, com os filhos de Elohim, você vai ver aquela estrutura muito repetida. Quando a gente fala também sobre Elias e João Batista, é isso daí, mais ou menos, nessa estrutura que um encaixa no outro. Mas tem uma diferença em Lucas. Qual é a diferença em Lucas que mostra que é um quadro greco-romano?
humano. A diferença é que essa síncrese tem uma base moral, e essa base moral parece ser advinda ou dialoga com o estoicismo. O que é o estoicismo? Nos ambientes urbanos do mundo romano do século I, o estoicismo era um movimento filosófico com uma moral muito estrita e com critérios ou padrões de comportamento e de conduta que se tornaram populares. Obviamente, as pessoas não têm grana para pagar um filósofo estoico para fazer a sua formação, mas circula listas, catálogos de vícios e virtudes estoicos circulam nos ambientes urbanos. Paulo se apropria desses catálogos de vícios e virtudes quando ele vai colocar uma lista de fruto do espírito, aí coloca uma lista de características. Esse tipo de lista você não encontra apenas na literatura religiosa. No caso de Lucas, ele pega essas virtudes e transforma em narrativa. E essa transformação em narrativa dessas virtudes e desses vícios se torna paradigma para personagens, e personagens, por exemplo, positivos, que devem ser seguidos. Isso você vai encontrar, por exemplo, nas vidas paralelas de Plutarco, muito comumente, nas biografias, nas bio de Plutarco, essa constituição de personagens com essas mesmas características. Então você pega lá Alexandre o Grande e você compara com Péricles e você vai ter lá uma construção análoga com algumas qualidades que se repetem, alguns vícios que se repetem também. Então esse modelo em que você constrói vícios e virtudes para personagens específicos, isso se repete a partir de um padrão narrativo. Isso é típico da literatura do mundo grego e isso se repete em Lucas. Então Lucas conhece esse modelo de literatura, sabe que seu público é um público que conhece esse tipo de narrativa e ele utiliza esse cânone narrativo para fazer a sua narrativa. Então você imagina um texto, na verdade um conjunto de tradições que evocam Machal, que é um modelo de narrativa hebraico que tem já no Antigo Testamento, que é a parábola, ou então você tem aqueles modelos com cânticos, que são cânticos com textura semítica, utilizando o texto da tradução grega, que é a Septuaginta. Ou seja, você tem alguns padrões que fazem parte da tradição de quem era Jesus, que era contada de pessoa a pessoa. Só que Lucas vai se dirigir para um público que, além de conhecer essa narrativa, também conhece como se constrói a história. É um público que conhece Heródoto, é um público que conhece Tucídides, é um público que conhece Políbio, é um público que está feito essa narrativa historiográfica e que sabe que, para contar uma história, você tem alguns elementos, alguns marcadores temporais e espaciais, algumas referências históricas que são necessárias para enquadrar aquilo num determinado episódio da história universal. Então, Lucas, diferente de Marcos, diferente de Mateus, diferente de João, ele parece que atende à demanda do público e coloca essas referências. Eu vou dar um exemplo. Lucas podia falar do nascimento de Jesus, mas ele não fala apenas do nascimento de Jesus, ele enquadra o nascimento de Jesus com o que está acontecendo na história universal. Então ele coloca lá quem é César, depois ele fala que César toma uma decisão, essa decisão é de recensear as pessoas, ou seja, ele coloca que Quirino é o governador da Síria, ele vai indicar quais são os governantes daquele período, e depois ele vai enquadrar a narrativa do nascimento de Jesus dentro desse escopo histórico. Isso você não vai encontrar em Mateus, isso você não vai encontrar em Marcos, isso você não vai encontrar em João. Você encontra em Lucas por quê? Porque parece que o público de Lucas, ele tem uma demanda de que a narrativa histórica, a história de Jesus seja contada atendendo esses cânones, atendendo esses padrões. Então não dá para interpretar as parábolas de Lucas como você interpreta as parábolas de Mateus ou as parábolas de Marcos. É preciso perceber as pequenas modificações que Lucas coloca no enquadramento narrativo. E você tem dois gêneros literários do tempo de Lucas que não são de Bíblia e que ele dialoga. Um é a historiografia e o segundo é a retórica. A historiografia dá o padrão de você colocar referências espaciais e temporais. Eu vou falar daqui a pouco como você vê isso no texto. E a ideia da retórica é como ele organiza o texto com padrões que são padrões da retórica popular da época. Ou seja, o que se utilizava para discursar numa cidade do mundo helenístico, do mundo greco-romano-mediterrâneo, ele utiliza esses mesmos padrões narrativos retóricos para construir as suas histórias. Então ele reenquadra uma parábola de Jesus dentro de um esquema retórico. E assim essa parábola pode ser decorada e pode ser narrada de forma a ser compreendida por esse público. Seria como se eu ouvisse uma história de um árabe. Para contar essa história lá em Pindamonhangaba, eu preciso contar do jeito que contam as histórias o contador de causos de Pindamonhangaba. Então eu tenho que fazer uma série de adaptações para que essa história seja mantida o seu sentido geral, que é árabe, mas que seja compreendido como aquele indivíduo que canta lá a moda sertaneja ou que conta o caos lá em Pindamonhangaba. Lucas faz esse exercício torna ele um evangelista diferente dos outros. Na verdade, eu acho que você vai concordar comigo, todos fazem isso. Os evangelistas, eles têm a liberdade no Espírito Santo de não só contar, mas adaptar de forma clara. Isso é muito comum entre os estudiosos da Bíblia entender que essa adaptação ela é legítima para, como se fosse exatamente esse exemplo que o Brian usou, uma
acomodação de linguagem, mantendo o sentido, para que aquela comunidade hermenêutica entenda quando estiver sendo lido em voz alta.